Boa noite a todos. Boa noite, Elze, Odilon, Vicente. É um prazer estar aqui com vocês com o tema Justiça Restaurativa no município de Petrópolis. Dizer também que na sexta-feira nós teremos esse tema novamente, Justiça Restaurativa, com a Cristiane Mello, às 15 horas. Já fica o convite para que vocês possam colocar na agenda e nos acompanharem nessa jornada, na segunda jornada de palestras do Petrópolis da Paz. Nós vamos seguir com essa jornada até o final de agosto, né, Elze? Sim. E retornaremos em outubro, porque em setembro nós temos a Semana da Mediação. Então, nós teremos vários convidados durante uma semana, em 3 horários, falando de mediação escolar, mediação de conflitos, justiça restaurativa, mediação comunitária e muito mais. Então, já fica o convite para vocês acessarem as redes e nos acompanharem. Todas essas lives, esses encontros, palestras, estão no nosso Instagram, no Facebook e no YouTube também. Acompanhem pela via que vocês julgarem mais adequada, tá bom? Passo a palavra para a Elze, que é a coordenadora do Programa Municipal de Pacificação Restaurativa Petrópolis da Paz, para dar as boas-vindas também ao doutor Vicente e ao doutor Odilon. Boa noite, é mais uma live que nos traz um grande prazer. Que todos se sintam muito à vontade e aprendam conosco, e nós vamos aprender com vocês também, através das perguntas, da interação, através dos chats. Estamos realizando a jornada de difusão dos métodos adequados de solução pacífica de conflitos. Nosso intuito é divulgar e informar sobre as ações que o programa Petrópolis da Paz realizou, realiza e realizará aqui na Prefeitura do município de Petrópolis. Nós estamos sob o manto da Lei Municipal 7.532 de 2017. É a primeira lei do Rio de Janeiro, que nos fortaleceu para a implantação desse programa na Prefeitura de Petrópolis. Nós, através da mediação escolar, da justiça restaurativa, da mediação comunitária, nós conseguimos avançar nessa gestão e fazer um bom trabalho. Nós estamos hoje recebendo o doutor Vicente de Paula Mauro Júnior, da primeira Promotoria de Infância e Juventude de Petrópolis. É um prazer, doutor Vicente. E doutor Odilon Medeiros, da segunda Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Petrópolis. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos e estão com a palavra para nos dar as boas-vindas. Bom, Odilon, prefere? Pode ir você. Então, vamos lá, meu amigo. Bom, primeiro, boa noite a todos. Boa noite, Elce. Muito obrigado pelo convite seu, também estendendo a Vanessa também o agradecimento. Acho bem importante que nós, que atuamos dentro do Ministério Público, possamos estar presentes nesses ambientes de troca de informações, de visões, para que todos possam entender qual é a visão dos membros do Ministério Público, que, de alguma forma, integram todo esse sistema de garantias para crianças e adolescentes. É um prazer muito grande poder estar dividindo esse espaço também com o meu colega, e muito mais do que colega, amigo, o Odilon, o doutor Odilon, cada um, nós aqui em Petrópolis há 2 promotorias da infância, e ambas com atribuições concorrentes, assim, ou seja, algumas divisões por matéria, mas na maioria dos casos, os casos, as hipóteses, podem ser tanto da atribuição da primeira quanto da segunda, e nós trabalhamos num regime de parceria. Então, poder dividir esse espaço com o Odilon, para mim, é um prazer muito grande, e estamos aí abertos para poder fazer as considerações que vocês entenderem sejam necessárias. Doutor Odilon? Boa noite. Olha, é um prazer, assim, absurdo estar aqui, porque esse programa Petrópolis da Paz é pioneiro, é uma coisa que entusiasma.
Eu conheci a dona Elce numa inspeção que eu fazia. É verdade. Foi uma dos primeiros atos meu quando eu cheguei aqui em Petrópolis, na Promotoria de Infância. E foi, assim, uma pessoa fantástica, que a gente simpatizou no mesmo momento, né? A Vanessa eu conheci recentemente, depois que ela entrou no Petrópolis da Paz. Mas, assim, são duas profissionais, assim, super capacitadas e que estão trazendo para Petrópolis a evolução, porque o direito vive de evolução. E essa é uma evolução, né? A evolução do direito é para a prática restaurativa. E o Ministério Público, nessa caminhada, né, tem uma função importante que é de auxiliar que a política pública se concretize. E nisso eu tenho, assim, a sorte, né, a iluminação. Eu acho que quando a gente tenta fazer as coisas bem, Deus acaba ajudando, né? Então, eu tive a iluminação de encontrar no meu caminho o Vicente, que está aí hoje, que eu lembro, a gente até então tinha conversado pouco, e aí um dia ele me parou e disse: pô, Dilon, eu acho que eu estou querendo sair do crime e entrar na infância. O que você acha? Eu falei: acho ótimo, a gente vai fazer um trabalho assim, fantástico, os dois juntos. Só que eu jamais iria imaginar, né, que seria muito mais do que eu pensava, porque o Vicente é um verdadeiro irmão, a gente pensa junto, a gente trabalha junto, um ajuda o outro, e é isso, porque quando a gente conversa, quando a gente fala, quando a gente interage, a gente consegue chegar a um ponto muito melhor para o destinatário, que é a criança e o adolescente, né, que são o destinatário final. Essa coisa do sistema de garantia, a gente não tem que pensar na gente, a gente tem que pensar na criança e no adolescente, né? E por isso é fantástico trabalhar do lado do Vicente, tá? E é fantástico estar aqui hoje falando de justiça restaurativa nesse programa Petrópolis da Paz, que é uma política que veio para ficar e que tem que ficar e que tem que ser muito mais implementada do que está hoje, tá? Nossa, que coisa boa, né, Vanessa? Poder estar... ouvir isso e ter essa parceria, a importância dessa parceria para a gente é fundamental. Então, vocês podiam contar para a gente um pouco, para a gente começar, como é que funciona a vara da família, a vara da infância, como é que é esse receber essas questões, como é que funciona? Bom, na verdade, nossas promotorias são de infância e juventude, né? Obviamente, as situações de famílias acabam chegando com as situações que surgem dentro da infância, né? Ou através de uma situação da prática de um ato infracional, ou através de uma situação que uma criança ou adolescente esteja tendo algum dos seus direitos violados, né? Que são os casos infracionais e não infracionais. Como eu falei, aqui a nossa atuação é uma atuação concorrente, né, no sentido de que todas essas situações podem ser trabalhadas na primeira, que seria comigo, ou com o Dilon, na segunda promotoria. Enfim, a gente faz uma divisão por numeração e alguns temas. Quer dizer, na verdade, as nossas promotorias, né, as promotorias que nós titularizamos hoje, as quais nós exercemos nossas funções, são promotorias muito amplas, né, Dilon? A gente, por exemplo, no Rio há uma divisão, ou a promotoria lá de tutela coletiva de educação, ou é uma promotoria de atos infracionais ou não infracionais, ou tutela coletiva saúde. Aqui nós trabalhamos no âmbito da infância e juventude todos esses temas. Se por um lado é um pouco carregado, não digo carregado, mas você acaba tendo que ter flutuar por vários temas, e que são temas muito específicos, né? Saúde, educação, assistência social, né? Tem todo cada um tem a sua realidade, né? A rede como um todo, né? Por outro, dá para nós, enquanto integrantes aí do sistema de garantias, uma visão sistêmica, né? Você tem a condição de enxergar a coisa de uma maneira macro, né? Não apenas no caso específico. E dentro dessa situação, né, daí porque é importante, o Dilon colocou uma coisa que a gente tem, que acha assim, enfim, até acho que vai muito junto com aquilo que se preconiza na justiça restaurativa, que é o diálogo,
né? Dialogar, entender as situações, entender qual seria a melhor intervenção, a troca de informações, a certeza que nós somos uma engrenagem, na verdade, uma peça dentro de uma engrenagem, né? Com humildade, que é outro dos princípios, né, que nós temos. Então, acho que, a partir daí, a atuação fica mais forte, né, como muito bem o Dilon aí, destinatário, né, que é a criança e o adolescente. Exatamente. Assim, a gente atua muito próximo, e eu acho que isso dá um diferencial, né, na hora da gente poder intervir e ver qual seria a melhor intervenção em cada caso concreto, nos casos que abrangem uma comunidade, uma situação inteira, que são os casos de tutela coletiva. Eu queria fazer uma pergunta ao Odilon. Quem são os componentes que participam dessa rede, que cuidam dos adolescentes dentro do município de Petrópolis? Conselho Tutelar, quem mais? Então, essa rede, ela é ampla, tá? É muito ampla, tá? A gente tem que lembrar isso, que eu falei no começo. Só fazer um parênteses aqui que eu esqueci, mandar um abraço para os estudantes, que hoje é dia do estudante. Verdade. Isso aí. Mas essa rede é muito ampla, porque a proteção à criança, a gente tem que entender o seguinte: existe um princípio que é do superior interesse da criança e adolescente. Não é nem um princípio, esse é um principado normativo que é muito mais do que um princípio. O que é isso? A gente tem que pensar o seguinte: tudo é o que interessa à criança e adolescente, é o que tem importância no mundo da defesa da criança e adolescente. Então, na verdade, todo cidadão faz parte desse sistema. Que ele começa, sim, lá o artigo 4º do ECA fala o seguinte: família, comunidade, sociedade e Estado. Então, começa ali na família, mas não é só a família, né? O ECA tem um dispositivo novo lá, que é o artigo 18, se eu não me engano, B, o 18A ou 18B, não me lembro que tem uma hipótese de responsabilidade objetiva, né, que a gente não tem em lugar nenhum. Por exemplo, se eu passo na rua e vejo alguém sendo assaltado, eu não sou policial, eu não sou obrigado a intervir, né, porque eu vou estar arriscando a minha própria vida. Mas no ECA tem um dispositivo que diz o seguinte: se eu vejo uma criança sendo agredida, todo e qualquer cidadão tem que interferir. Então, na verdade, todos nós fazemos parte desse sistema, né? A gente parte desse princípio que todo e qualquer cidadão faz parte desse sistema. Quando a gente fala em comunidade, a gente lembra principalmente de quê? Escola. Então, a escola é um local importantíssimo para a criança, porque a criança passa ali quase que metade do dia dela. Algumas até um pouco mais, quem tem horário integral, né? Então, aquele ambiente escolar para ela é importantíssimo. Então, a escola, os professores, diretores, têm uma importância vital nisso. Porque crianças, às vezes, que sofrem alguma forma de violência, quem primeiro consegue verificar é o professor. Uma vez, em Saquarema, eu recebi uma ligação de um colégio que a criança estava toda unhada, dos pés à cabeça. Quer dizer, o professor, quando ela chegou na escola, o professor viu, o professor ligou para o Ministério Público. Então, a escola tem um papel importantíssimo. As comunidades eclesiásticas também, porque o padre, o pastor, ou seja lá qual chefe eclesiástico for, ele tem contato com aquela família, então ele sabe o que está acontecendo, ele tem uma importância. E dentro já da sociedade, aí a gente já fala no Conselho Tutelar, principalmente, né? O Conselho Tutelar é um órgão criado para poder atender primeiro aquela criança, aquela família, sempre na ótica de progressão daquela família, não numa ótica de punição, né? A gente já teve conselheiro que agiu errado aqui, tanto eu quanto o Vicente somos super firmes com isso, porque o conselho é um órgão protetivo, ele não é um órgão punitivo. Então, não é para ir, por exemplo, para a escola para falar: se você fizer isso, vai acontecer isso, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, é para restaurar, né? O conselho existe também para restaurar, né? E, por último, vem o Estado. Aí o Estado
o município, né, principalmente em razão do princípio da municipalização, que aí vem saúde, educação, assistência social, principalmente esses três. E aí a gente chega ao Ministério Público e Judiciário, que seriam as últimas instâncias do sistema, né? Que se a gente puder não chegar ao Ministério Público e Judiciário, não é que a gente não está querendo trabalhar, não, mas é porque quando chega, é porque a coisa está num nível que não era para estar. A Justiça da Infância e Juventude, você falou em família, Vanessa, a Justiça da Infância e Juventude, a diferença da infância e juventude da família é que a família trata aquele problema pontual, né? Uma separação, uma guarda, e na infância e juventude a gente trata de uma maneira muito mais profunda, porque a gente tem que ver o que está acontecendo e tentar corrigir aquele problema dentro daquela família, ajudar aquela família, de alguma maneira, a sair daquela situação que não está muito boa. Né? Principalmente são esses os atuantes no sistema de defesa da criança e adolescente. Olha, nós estamos com a secretária da a Denise. Assistência Social, Denise Quintela. Seja bem-vinda, Denise. Nós lhe agradecemos tanto, porque foi pela sua secretaria que tudo isso começou, e nós somos eternamente gratas por você ter aberto as portas. Obrigada, Denise Quintela. E temos já outras pessoas também nos acompanhando, Cláudia Pires, várias mediadoras estão aqui acompanhando, mediadoras que foram formadas na primeira turma da UCP, né, em mediação judicial. Então, Cláudia Pires e outras que eu estou vendo aqui, que nós vamos dar seguindo. Bom, nessa... E também as professoras, diretoras da rede, algumas até colocam de onde são. Tem aí Delbrando de Carvalho, de Augusto Pugnalone, a Regina está acompanhando a gente direto também, a Maria José, a Cristina Berredo, a Vanessa Sena. Então, a gente tem um grupo também da educação aqui presente. Muito obrigada. Pode falar. Excelente, pode continuar, por favor. Vocês tiveram a experiência de participarem, de realizarem o curso Construindo Escolas Restaurativas, o curso do Sul, Círculos em Movimento. Qual foi essa experiência? Com certeza vocês já estão acompanhando há um tempo, por conta até das leis da Justiça Restaurativa, a promotoria também está se desenvolvendo nessa direção, e vocês tiveram a oportunidade de fazerem um curso voltado para a unidade escolar. Como foi essa experiência? Como é que vocês viram isso? Fala um pouquinho para a gente. O Odilon que fez, né? Não sei se o Vicente já concluiu, mas o Odilon eu sei que estava fazendo o curso, né, Odilon? Fiz. A pandemia tem o seu lado ruim, né? Mas tem também o seu lado bom, né? Antes da pandemia, a gente não estaria aqui conversando como estamos hoje, né? Ninguém falava, já existia a ferramenta, mas ninguém usava, né? E hoje a gente tem essa ferramenta, essa facilidade, e a pandemia nos proporcionou poder ter acesso a esses cursos, né? Inclusive eu e Vicente estamos fazendo uma pós-graduação de infância e juventude voltada para práticas restaurativas. Mas esse curso voltado para a escola é fantástico. É evidente que eu não vou falar aqui que fiz aquele curso e virei autoridade no assunto, impossível, né? Mas, assim, a gente precisa evoluir, a gente precisa abrir a mente, né? A gente não pode tentar praticar algo sem a gente conhecer pelo menos o mínimo da teoria. Sim. Então, eu não posso dizer que eu tenho que, hoje, adotar no SINASE práticas restaurativas sem que eu tenha o mínimo de conhecimento do que seja isso. Né? Acaba a gente tendo que se atualizar o tempo todo, né? E esse curso, para mim, pelo menos, foi importante, porque eu tive contato com coisas. Há alguns problemas no ambiente escolar que não é um problema derivado do pessoal, tá? É um problema de construção do sistema educacional,
e que precisa ser mudado. A gente não pode dizer que a nossa educação está funcionando se a gente está nos últimos lugares do PISA, né? Então, a gente precisa mudar. Da mesma maneira que hoje, na socioeducação, a gente teve uma reunião há poucos dias com a Lavínia, né, Vicente? E aí o Vicente, muito sagaz, perguntou a ela, mas assim, quantos a gente recupera hoje? E ela pensou e falou 1 de 10. Né? Ou seja, não está funcionando. Então, a gente precisa de uma nova prática. E a nova prática que tem é a prática restaurativa, porque é a ordem que está na lei do SINASE. Na lei do SINASE, é isso mesmo. A gente pode até falar isso com mais detalhe agora para frente, mas assim, é a prática que está na lei do SINASE. Né? Então, esse contato foi muito bom. E o Vicente, não sei se ele terminou, mas o curso que a gente está fazendo também é voltado a práticas restaurativas. Então, ele tem conhecimento, eu acho que ele pode falar da importância das práticas restaurativas na justiça. Não substitui tudo, não é, doutor Vicente? Mas grande parte podem ser orientados pelas práticas restaurativas. Né? É óbvio que não vai abranger todos os casos, né? Assim, eu concordo com tudo que o Odilon colocou, né? E penso, primeiro ponto que é muito importante, nós temos que dominar a técnica para depois poder aplicar na prática, mas ao mesmo tempo também traz a nossa prática, né, Odilon, do dia a dia, já para dentro de uma construção, para dentro da construção teórica, o que facilita, né, toda e qualquer forma de educação que você parte da realidade do educando, né, facilita a fixação, as experiências, etc. E a gente tem essa vantagem, né? Pelo dia a dia, né? E por ser convictos, eu acho que tanto eu quanto o Odilon, nós somos convictos, e até quando ele falou que eu, né, realmente, antes de assumir essa promotoria, eu falei com ele, não vou sair do crime, porque chega num momento que você observa o seguinte, o sistema que nós temos hoje, né, o sistema penal, o sistema, todo esse sistema punitivo que nós temos, exclusivamente retributivo, e aí, esse é que é o ponto, né? Não é que não vai existir, talvez não exista necessidade, não é isso. Acho que uma coisa não exclui a outra. Exatamente. Né? Mas na quantidade que nós temos, ser essa única saída, está se mostrando, já se mostrou, que não é satisfatório. Né? Os números estão aí para mostrar que a violência continua, né? A violência social, né? E aí, não só a violência física, não só a violência moral, a violência institucional, né? A violência simbólica. E, então, nós estamos dentro hoje de um ciclo que é um ciclo vicioso, né? Exatamente. E que, em algum momento, ele precisa ser rompido. E, assim, eu acho que a gente não assim, a gente ouve muito isso, tal, as pessoas, mas quanto mais você se aprofunda nos temas, é fato. A solução e a melhoria do bem-estar social, de ter uma sociedade mais justa, mais equânime, etc., passa necessariamente pela educação, não é? Sim. E assim, o que a gente vê, eu vejo isso na rede como um todo, sabe? Tanto na socioeducação, como na própria educação mesmo, né? As pessoas fazem muito, a rede faz muito, né? A gente respeita muito os técnicos das secretarias, os professores, os diretores. A gente sabe que todo mundo trabalha com amor, porque senão não estava dentro né, de nenhum desses ambientes. Mas o fato, como o Odilon falou também muito bem, e a gente pensa muito parecido, é que o sistema educacional como um todo, da forma que está hoje, me parece claro, até se nós formos pegar o quantitativo de evasão escolar, o quantitativo de pessoas que estão num ano escolar com uma defasagem muito grande para a sua idade, fica muito claro, mas é muito claro, óbvio, que o sistema, da forma como está, não soluciona as questões, não atende. E existem boas práticas. Né? Aqui mesmo em Petrópolis, nós já tivemos oportunidade de observar isso. Existem práticas diferenciadas,
mas todas elas, eu não conheço nenhuma que não tem uma humanização como foco principal. Exatamente. Isso é um ponto muito relevante que eu acho que a gente precisa começar a pautar, entendeu? As políticas públicas voltadas para a humanização. Não tem jeito de a gente agir de forma diferente. Né? E outro ponto também, Elcio, que eu gostaria, até o João falou também, sobre o projeto. Né? Começou como um projeto e que hoje, o Petrópolis para a Paz, que já não é mais um projeto. Né? Hoje, ele é uma política pública. Sim. Nós temos um marco legal que necessariamente vinculará a próxima administração e as próximas administrações. Se Deus quiser. Eu também acabei que nas minhas considerações iniciais não acabei não fazendo, mas eu queria deixar muito claro que é um legado que você está deixando para a cidade de Petrópolis. Né? O marco legal é algo muito relevante. E daí em diante nós podemos começar a pensar nas políticas, né, a partir de uma cultura da paz. Nós precisamos estabelecer isso dentro. E acho que o ambiente escolar, né, João, é o primeiro que deve ser contemplado com esse tipo de intervenção, entendeu? Com esse tipo de ação. A educação é a nossa base. Desculpa, eu escorreguei e não falei, eu ainda não fiz o curso não, tá? A nossa base é a educação, por tudo isso que você falou, né? Mas nós também estamos muito voltados para a comunidade que trabalha em torno daquela escola. Nós entendemos que cada escola é o coração da comunidade, cada escola é específico, cada atuação que nós vamos fazer para cada escola é específico. Não existe um programa para ser aplicado nas 55 escolas do município. São 55, Vanessa? Nem tenho certeza. Você está dizendo as escolas que têm segundo segmento, né? Segundo segmento, né? São 55 apenas, né? Então, não é um programa, um projeto de que não dê para ser realizado. Pelo contrário, são apenas 55 escolas. Nós podemos, sim, atingir a todas essas escolas. E essas escolas, elas recebem justamente a questão do segundo segmento, que tem a defasagem, né, Vanessa? Nós temos os meninos que estão cumprindo medidas socioeducativas que precisam ser reincididos nessas escolas, né? E que toda técnica, tanto da mediação escolar quanto da justiça restaurativa, pode vir a auxiliar as pedagogas, a equipe gestora da escola. Né? Nós estamos aqui para somar e não para usurpar nenhum poder, porque nós vamos lidar com o adolescente no sentido de conquistar, humanizar aquela criança. O que você está sentindo? Quando nós fazemos, doutor Odilon e doutor Vicente, quando nós fazemos essa pergunta para uma criança, para um adolescente, que eu sou vó, eu chamo todo mundo de criança. Quando nós nos aproximamos de um adolescente, de uma escola municipal, e perguntamos a ele, o que você está sentindo? Qual é o seu nome? Eles tomam um susto. Eles tomam um susto, né? Nós formamos já 400 crianças em mediadores escolares. Essa experiência foi fantástica. Por quê? Porque eles começaram a entender que sentir raiva é legítimo. Todos nós sentimos raiva. Eu só não posso dar um soco na cara do meu amigo porque eu estou com raiva. Mas a minha raiva é legítima, não é, doutor Vicente? Isso, o conflito ele é inerente ao ser humano, né? Exatamente. Inclusive, o problema não é o conflito, é como nós iremos encarar e vencer o conflito. Além de ser um belo combustível, né, de aprendizado. O conflito é um combustível de aprendizado, né? Como a gente encara. Tem uma definição do doutor Álvaro Crispino, que ele vai falar até na Jornada da Educação, que ele diz assim, ele é até romântico, ele diz assim, o conflito é o meu companheiro de jornada. E a gente não se livra, porque
de minuto em minuto, nós vamos entrar em conflitos, né? Então, eu digo, se nós estamos com nossos conflitos, mas que nós não somos acostumados a olhar para os nossos conflitos, nós somos acostumados a abafar nossos conflitos. Aí eu saio de casa já aborrecido com os meus, o ônibus cheio, né? Ou então faltou gasolina no carro. O cotidiano vai fazer com que ou eu controle as minhas emoções e seja capaz de gerir tudo isso, ou eu vou explodir. Então, imagina eu chegar nesse estado, numa sala de aula, e o menino falar assim, não quero fazer a tarefa, ou então, não estou, o menino que também não veio bem, que também tem seus problemas lá na sua família. Então, é um somatório de situações que, se a gente não para pensar, explodem em verdadeiros conflitos. Não é verdade, Vanessa? Exatamente. Elze, como a gente está falando de conflito e está falando também do curso de Justiça Restaurativa do Sul, eu vou pedir ajuda ao Alex para colocar no chat os 2 links dos cursos, para que as pessoas possam ter acesso, aqueles que não tiveram oportunidade ainda de fazer. O curso ainda está ativo, então dá para acessar. E aí fica esse convite para vocês buscarem essa formação, que é muito rica. Os Círculos em Movimento é todo pautado nos ensinamentos da Kay Prentice. Ela também se pautou nos ensinamentos do Howard Zehr, que escreveu o livro Trocando as Lentes, que também vale a pena. Ele fala e ela traz todos os ensinamentos que ela buscou de origem indígena. Então, assim, a gente está resgatando os ensinamentos ancestrais dos indígenas e ela traz tudo isso nesse curso. É um curso de 12 horas, vale muito a pena fazer, porque ele é breve, mas ele é muito rico em conteúdo, em conhecimento acessível, né? Uma linguagem muito boa de se acompanhar, então vale a pena. Se o Alex puder colocar os 2 links, o de mediação de conflitos e o de Círculos em Movimento, fica esse convite para vocês acessarem também, os 2 são gratuitos. Inclusive, Vanessa, se você me permite, no curso tem uma fala da Kay Prentice que eu achei assim fantástica, né? Que é que quando você lida com o adolescente, você não deve se focar na deficiência, porque quando você se foca na deficiência, você espera que os outros corrijam. Eu achei isso fantástico, porque às vezes a gente usa isso como desculpa para não fazer, né? E outra coisa que ela falou também que eu achei fantástica é que a gente não deve se focar em um aspecto só da personalidade do adolescente, porque ninguém tem um aspecto só na personalidade. Exato. Né? Tem vários. Então, às vezes, aquele adolescente tem um comportamento mais nervoso, mas ele tem outras qualidades. Se você conseguir chegar a essas outras qualidades, né? E é isso que é o bonito da prática restaurativa, porque é você trazer aquele jovem para a consciência do que está acontecendo em volta dele e dele mesmo, né? Ela diz que cada um é importante pelo que faz e pelo que traz, e isso vai dando um senso de coletividade, né? E o que acontece é que a gente realmente percebe que a gente precisa se sentir parte, a gente precisa se sentir incluído, todo e qualquer ser humano precisa disso. E quando a gente faz isso na escola, na comunidade, seja lá onde for, as pessoas, nesse processo do coletivo que o círculo proporciona, conseguem falar, trazer o seu eu verdadeiro, que é o círculo proporciona isso, e pensar junto para prospectar, para pensar possibilidades positivas para o futuro. Então, quando os jovens se envolvem nisso, quando os jovens, a escola, os professores se envolvem nisso, toda a escola ganha, porque há um movimento de se sentir parte, de se sentir incluído naquela escola. Então, se eu faço parte, eu tenho responsabilidade sobre. Então, eu cuido mais, eu observo mais, eu participo mais, porque eu faço parte. Né? Então, dentro do ambiente escolar, né? Porque tem uma coisa que está prevista na Lei de Diretrizes e Bases de Educação, que é a gestão democrática. E todo mundo, né, a gente foca muito a gestão democrática exclusivamente na questão dos critérios de escolha das diretoras de escola.
É importante, sem dúvida, que haja uma participação da comunidade escolar, etc. Mas a gestão escolar, a gestão democrática é muito mais que isso. É gestão também de conflitos, né? Partindo do princípio, né, de que a comunidade tem que estar engajada, né, de que o autor de alguma transgressão ele tem que se responsabilizar pelo seu ato, sentir a necessidade de uma responsabilização, ter a empatia, observar o que ele fez ali de errado, qual foi a conduta, a consequência daquilo para quem sofreu o ato, né? Isso dentro também de uma rede de apoio, quer dizer, todos os princípios que estão dentro da justiça restaurativa, da prática restaurativa, eu acho que isso dentro do ambiente escolar é exercício de gestão democrática. Gestão democrática também de solução de conflitos. Então, acho assim, está muito próximo. A nossa legislação é direcionada para criança, para adolescente, a nossa legislação educacional ela é muito, muito boa. Agora, o que a gente observa, o João também vai concordar comigo, é que tudo que está escrito ali, quer dizer, tem uma dificuldade muito grande de ser implementado no dia a dia. Esse é outro paradigma que a gente precisa quebrar. É verdade. Ação de rede articulada, né? E para isso a justiça, a prática restaurativa é importantíssima, porque vai buscar no autor daquela conduta qual é o apoio que está faltando a ele, onde né, em regra, onde está falhando, onde o Estado está falhando, onde a família está falhando, qual é a demanda que ele apresenta, né? Porque a gente chega num momento que não é só uma coisa também que, e aí aos adolescentes que cumprem medida socioeducativa, que me deixa um pouco assim, é a visão que eles têm e que nós, rede, nós, sistema de justiça, nós, sistema de garantia, não conseguimos modificar, é aquela visão do que paguei pelo que fiz. Quer dizer, não está ali para pagar nada, está ali para poder, né, readequar não só a sua conduta para a sociedade, como para ele mesmo. Né? Foi isso que eu perguntei, que o Odilon falou, que eu perguntei, quantos ressignificam a sua vida? Quantos adolescentes aqui saem da medida socioeducativa em aberto com uma redefinição dos seus objetivos, cientes de quais são as suas demandas, de qual é a sua responsabilidade dentro da sociedade? Assim, a gente precisa, volto a frisar, muita gente faz muito, mas nós precisamos sistematizar dentro de algo que se mostre pela ciência, e eu acho que a restaurativa já vem se mostrando, né, pela ciência, que é viável de termos um reflexo, uma atuação muito melhor do que temos. Fora que as práticas restaurativas, né, não demandam altos custos, né? Você capacita a pessoa, quer dizer, lógico, tem que ter um investimento, mas o investimento não é aquele investimento absurdo, às vezes, certamente, muito menor do que nós temos no sistema do Degase ou em outros sistemas. Né? Ela é preventiva, né? Ela pode inviabilizar que aconteça situações que mais para frente, né, gerarão, ainda por cima, um custo muito maior para todos nós na sociedade. Nós temos no Sul, né, esse trabalho do doutor desembargador Leoberto Blanc, que foi um braço direito na implantação também, na execução da confecção da lei, etc., nossa, e ele tem lá dados que sai muito mais barato investir na justiça restaurativa do que manter os adolescentes presos, né? Sem dúvida. Custo altíssimo, né? E que vale a pena investir nesse programa, né, de restaurar o cidadão, o sujeito, né? Uma outra coisa que nós também falamos muito nesse caminhar da mediação escolar, né? E o apoio que as escolas pilotos nos deram, né? Então, nesse caminhar, nós encontramos muita gente disposta a aceitar essa abertura, né? Porque é muito mais fácil punir e deixar para lá do que tentar restaurar. Restaurar dá trabalho, tem que ter escuta, tem que ter paciência, né? E muitas das vezes a gente está sem tempo, tem muita coisa para fazer. Então, o programa se põe à disposição de ouvir
essas crianças, né? Aquele que é diferente, aquele que causa o problema dentro da escola. É esse que nós queremos. O conflito, a gente gosta do conflito, né, Vanessa? O que você tem a dizer sobre isso? Quando a gente começa a ver o conflito como oportunidade, né, Elza, a gente já vai com mais tranquilidade. E é isso que a gente vem desenvolvendo. E aí fica tudo muito mais fácil para chegar numa escola, a gente chega com muito respeito. E é o que a Elza falou, a gente não chega entregando um projeto pronto. Quando a gente chega para conversar com uma diretora, a gente apresenta uma proposta e ela tem a oportunidade de dizer, olha, eu quero conhecer ou não, nesse momento a gente não está à disposição, não temos condições de acolher esse projeto. E quando a gente começa alguma coisa na escola, é porque a escola aceitou viver essa experiência. E a gente vai passando, como o Pedro colocou, né? Pelos diretores, pela equipe gestora, pelos professores, pelas famílias, até chegar nos alunos. Então, quando um projeto fica na escola, é porque a escola realmente abraçou aquilo e entendeu que vai ser importante para ela. E só assim que se fica um projeto em algum lugar, né? Porque senão vira aquela coisa da imposição e todo o trabalho de mediação e de justiça restaurativa, ela requer nos seus princípios a questão do voluntariado, a questão do se responsabilizar junto, da corresponsabilidade. Então, a gente vai fazendo isso junto. Então, por isso é muito bom ter alguma situação que a gente chame de conflito, que para a gente é uma oportunidade, não como algo ruim. Nós já temos algumas perguntas aqui, mas antes de começar a contemplar as perguntas, eu queria saber como é que está, então, essa situação, essa questão do SINASE, que acaba saindo, se eu não me engano, me corrijam, tá, por favor? Mas eu gosto de entender também um pouco da lei. Ela acaba surgindo a partir do artigo 4º do ECA, né? E aí o SINASE chega para nos ajudar a organizar um pouco melhor para que esse sujeito, essa criança, esse adolescente, passe por essa experiência e saia dali com uma perspectiva diferente de futuro. E é o que não acontece, né? Não vem acontecendo isso, né? Ele não tem essa experiência positiva ao passar por isso. Então, a gente tem 2 incisos no artigo 35 que fala sobre o trabalho de justiça restaurativa nesses espaços. Foca, né? Então, a gente queria saber qual é a perspectiva, né? Porque a gente sabe que isso é muito recente, está tendo o grupo de estudo nas cidades para construir o CIMASE, mas a gente gostaria de saber qual é a perspectiva, qual é como está sendo desenhado isso, o que nós todos podemos fazer, porque a justiça restaurativa envolve a todos. Um dano que acontece comigo, algo que acontece comigo, vai interferir na vida dos demais. Então, todos nós estamos envolvidos nessa grande teia. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa socioeducação, o SINASE, como isso vem sendo desenhado, ou a perspectiva de futuro. Por favor. Aí não sei quem pode começar. Não, tanto faz. Quer começar, João? Começa aí. Já está mais tempo aí me ouvindo. Então, na verdade, o Vicente tem acompanhado isso de perto, né? Porque, como a gente falou, a gente divide o trabalho. E com a pandemia, infelizmente nos atrapalhou, porque a gente precisa dessa lei do SINASE pronta para poder implementar qualquer plano, e a pandemia deu essa atrapalhada. Né? Mas, assim, o que a gente tem hoje, né, uma socioeducação. Eu até não gosto muito dessa palavra, né? Porque eu acho que essa coisa de falar socioeducação marca demais o adolescente, porque é uma educação, ponto. Né? Quando você fala socioeducação, você já pensa no adolescente que fez alguma coisa errada. Né? Mas o que a gente tem hoje é um caráter meramente retributivo, ou seja, eu não trato do problema do adolescente, eu trato de retribuir aquilo que aconteceu. Ele está precisando de colégio, eu vou arrumar um colégio, eu preciso de saúde, eu vou arrumar saúde, eu preciso de psicólogo, eu vou tratar do psicólogo. O que existe hoje, muito mais do que uma restauração, é uma relação de autoridade, né? Porque o que eu quero fazer, o pensamento atual, né? Eu quero que ele volte a cumprir as leis. Não é que eu não quero que ele seja um cidadão, eu quero que ele volte a cumprir as leis. Ele não me aborreça mais. É mais ou menos isso, né?
Então, tem uma relação de autoridade e tem um medo recíproco do adolescente para com o educador e do educador para com o adolescente, né? E que não é o ideal, né? O Antônio Carlos Gomes da Costa, no livro Pedagogia da Educação, eu até separei um trecho aqui, porque ele tem uma frase que eu acho que é fantástica. Ele diz o seguinte: está socializado o jovem que dá importância a cada membro de sua comunidade e a todos os homens, respeitando-os na sua pessoa, nos seus direitos e nos seus bens. Ele agirá assim não apenas por uma lei promulgada ou por medo de sanções, mas por uma ética pessoal que determina o outro como valor em relação a si próprio. É a justiça restaurativa. É a justiça restaurativa. Né? E aí, como a Vanessa citou, o artigo 35 da Lei do SINASE, da atual Lei do SINASE, ele tem dois incisos ali, que são o 2 e o 3. Eu vou falar do 3 primeiro, porque eu acho o 2 até mais importante do que o 3. Né? O 3, ele diz o seguinte: prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas. E sempre que possível atendam às necessidades das vítimas. Ou seja, a regra hoje é a prática restaurativa. Isso. Eu não posso fugir disso, eu não posso deixar de ter a prática restaurativa na socioeducação. Como eu disse, tem que falar socioeducação, mas eu não gosto dessa palavra. Eu não posso fugir da justiça restaurativa. Eu preciso dessas práticas restaurativas. Por quê? Eu tenho que mostrar a esse jovem que o que ele está fazendo afeta o outro, e afeta ele mesmo. Né? Na verdade, ele está se prejudicando. O grande problema hoje é que se vê... a gente até fez uns cursos, eu e o Vicente comentamos um com o outro, né, Vicente? Eu não ouvia mais essa coisa, e alguns teóricos falando em justiça penal do adolescente, porque assim, é uma coisa assim, impensável, né? Porque você tem que pensar o seguinte: eles estão realmente cometendo erro, mas todos nós cometemos erro. Sim. Mas eles têm uma situação muito ruim de carência por trás. E essa situação de carência tem que ser tratada. Se a gente trata essa situação de carência, a chance da gente retirar ele desse mundo errado em que ele está é grande. Né? Muito grande. E o 35.2 é que eu acho mais excepcional dos dois, porque ele fala o seguinte: excepcionalidade na intervenção judicial e da imposição de medidas, favorecendo-se meios de autocomposição de conflito. O que é o meio de autocomposição de conflito? É a justiça restaurativa. E eu acho ele mais importante porque ele está dizendo, porque eu acho que ele está dizendo o seguinte: nem todo caso eu tenho que levar para a justiça. Sim. Eu posso levar ele direto para a justiça restaurativa. Exatamente. Então, às vezes, a gente tem essas questões de briga de aluno em colégio. Vai parar na delegacia e vai parar lá para mim e para o Vicente. É uma coisa que na justiça restaurativa pode resolver sem passar por juiz, promotor, né? Sem passar por uma situação que pode ser, às vezes, até mais gravosa. Tem coisas que... Porque adolescente ele está em formação, ele comete alguns erros que é normal da idade, né? Até hormônio. Exato. Né? Exato. Essa prática, essa possibilidade de você fazer sem ter um processo é a que eu acho mais importante. E é o que eu e Vicente viemos conversando. Eu tenho que interromper e tenho que dizer que a promotoria da infância do nosso município é colaborativa, é justiça restaurativa na veia. Que verdade. Beleza. É esse entendimento, né? É dar a oportunidade, é ouvir, né? Ter tempo de ouvir, né? O que você quer, o que aconteceu com você, como você vive, com quem você vive. Você quer contar um pouco da sua história? É ter esse tempo para restaurar mesmo, porque eu só sei, eu repito o que eu aprendi. Se eu apanhei durante muito tempo, eu vou bater e eu vou desembocar na violência doméstica, porque eu vou me tornar um adulto e vou continuar agressivo, porque ninguém me falou que eu preciso entender que eu não preciso ser agressivo, que foram agressivos comigo, mas que eu não preciso continuar agressivo. Isso aí. Esse
é a cereja do bolo, né? Que eu falo, de você permitir que ele tenha esse entendimento, que ele chegue a esse entendimento. Realmente, eu recebi agressão, mas eu não preciso continuar agredindo os outros, né? E a gente percebe que o adolescente, tanto das escolas municipais, das privadas, são todos adolescentes e cometem e têm os mesmos, passam pelos mesmos conflitos, né? Então, a escola particular ela tenta minimizar esse número, né? E nas escolas municipais acabam, de uma certa forma, no estadual e tal, acaba aparecendo esse número maior. Mas acontece em todos os níveis sociais o conflito e que a gente precisa ouvir, né? Por que você está... Olha o que você causou, né? Não ontem a Renata ela foi muito interessante, porque eu gosto da justiça restaurativa, porque ela se aproxima do perdão. E o perdão, ninguém sabe perdoar ainda, eu não conheci ninguém que saiba perdoar, né? Mas essa coisa de você pensar em que, será que eu consigo perdoar? Já é uma grande possibilidade. Então, ela disse, ninguém precisa perdoar por um mal que recebeu, mas pode tentar compreender, né? E também, quando essa vítima consegue falar, né, para o próprio agressor ou por uma figura que substitua o agressor, né, que não precisa ser o agressor, mas que ela possa colocar para a pessoa o que ela sentiu, né? Como é que eu me senti, o que aconteceu comigo naquele momento que eu soube do roubo, etc. Isso vai fazer com que o outro pare para pensar. O exemplo que a Renata deu ontem foi muito interessante. Eu roubo o seu celular. Ah, você tem mais dinheiro que eu, você vai conseguir pagar e comprar um outro celular. Mas se quem roubou para pensar ou pode escutar do outro que foi roubado, eu dividi esse celular em quase 24 vezes, eu pago com sacrifício danado. Eu falei assim, puxa vida, né? Começar a colocar, né, o outro lado da moeda, né? E aí a gente é uma possibilidade de se quebrar paradigmas. Então, a justiça restaurativa, para mim, é para além. E a mediação escolar, eu vejo assim, como se ela fosse uma constância para que a gente realmente construa o paradigma. A justiça restaurativa, que também pode ser, né, através dos círculos e de várias das ferramentas da justiça restaurativa se aplicar na escola plenamente, mas eu vejo que as duas se casam e uma dá base para a outra, para que a gente realmente mude uma sociedade daqui a 20 anos, 25, não para agora, né, minha gente? Sem dúvida. Mas que a gente construa. Reconstrua, né? Reconstruir. A Vanessa perguntou, né, Vanessa, sobre a situação do SINASE, né, aqui em Petrópolis especificamente, quer dizer, temos a lei do SINASE, do Sistema Nacional de Cumprimento de Medida Socioeducativa, e que define que cada município tem que ter o seu plano municipal do SINASE. Então, a gente está... O procedimento, até a pandemia atrapalhou, né, o cronograma, mas, por outro lado, ajudou, porque nós já fizemos 2 reuniões, eu acho foram bem produtivas, né? Primeiro, eu gostaria de pontuar uma coisa sobre Petrópolis especificamente. Nós já estamos começando a criar, em Petrópolis, uma cultura da participação, né? Então, eu dou um exemplo aí, o Dilon também acompanhou, nós estamos acompanhando,
por exemplo, o plano de retomada das aulas, quer dizer, para quando for, né? Vai ter retomada agora não, mas assim, quando for viável, o plano já está estabelecido, etc. Ele está sendo construído por todos aqueles que compõem a realidade escolar, né? Representantes de professores, diretores, de alunos, de pais, do conselho tutelar, enfim, todos os atores, para que justamente isso aí, como já foi colocado, né, venha um plano que todo mundo esteja alinhado, né? Alinhado, tenha participado da formulação. Isso é muito importante. Então, nós já começamos a criar em Petrópolis essa cultura. Nós temos outros exemplos. Né? O fluxograma de atendimento das vítimas de abuso sexual, por exemplo, também foi uma construção que acabou se tornando lei, e também isso já foi no governo anterior, já está passando esse agora, e vai, ou seja, porque está previsto em lei. Então, da mesma maneira, o Plano Municipal do SINASE, ele demanda de uma discussão muito grande com todos os atores. Por quê? É previsto pela legislação que o assistência social, através do CREAS, é que vai ser o responsável pela fiscalização do cumprimento das medidas socioeducativas em meio aberto. Por que eu falo isso? Porque é da atribuição da competência do município o cumprimento, a fiscalização e a implementação das medidas socioeducativas em meio aberto. Né? Então, é muito importante que se tenha a seguinte consciência, que é um plano, mas não é um plano do CREAS. O CREAS é apenas o fiscalizador. Né? É um plano multissetorial. Né? Nós temos que trazer, e tem que estar contemplado, a assistência social, a educação, a saúde. Esse tripé não pode jamais estar fora. E dentro disso tudo, aí eu acho que, sendo assim, juntando as peças, eu acho que nós temos uma oportunidade muito grande, muito boa, de mais um dos marcos legais, estabelecer e reconhecer as práticas restaurativas como o viés da cidade. Né? Eu acho, assim, é uma oportunidade muito boa da gente definir dessa maneira. Né? E tem tudo a ver com tudo isso que nós estamos falando. Quando você tem, por exemplo, um adolescente em cumprimento de medida socioeducativa, e ele vai ter que retornar para a escola. Quer dizer, a gente precisa, na verdade, né, preparar aquele ambiente escolar, porque é fato, o adolescente já chega estigmatizado, né? O jovem já chega estigmatizado. E muitas vezes as próprias direções das escolas também não sabem como lidar com aquilo. Isso é mais ou menos, eu vejo toda essa situação, assim, parece que a gente puder fazer uma similitude, numa situação, por exemplo, numa família em que tem alguém com uma doença muito severa, né, com Alzheimer, uma doença desse tipo, você precisa tratar a família inteira, porque todo mundo fica doente junto. Então, quando nós temos aí as medidas, a juventude, praticando tantos atos transgressores, vamos dizer, das normas, e quando a gente tem o viés também de que nós temos que olhar a norma e não as relações pessoais, né, dando privilégio à questão material e objetiva do que a questão subjetiva, que é da humanização. Enfim, acho que isso tudo tem que estar contemplado dentro da intencionalidade, que é muito importante, né? A gente esquece muito, mas a intencionalidade das condutas, elas vão, em algum momento, aflorar. Se nós intencionamos o cumprimento de uma medida socioeducativa meramente retributiva, meio que querendo esconder o problema para debaixo do tapete, aí a culpa é ali, eu não tenho responsabilidade nenhuma. E o Odilon já mostrou aí que a legislação ela prevê que é a responsabilidade de todos, não é à toa. A nossa legislação é muito boa. Não, o que está faltando é a gente, e aí, no meu meia-culpa, e eu acho que nesse ponto é que nós até mudamos, e acho que até a pandemia acabou trazendo isso, de você poder voltar a discutir ideias com pessoas de vários lugares diferentes, a possibilidade de reuniões, de participar, de tirar um pouco do dia a dia, de você poder pensar as situações. Né? E eu acho que nesse ponto, aí o Ministério Público pode ser, assim, pode ajudar muito.
Claro. Porque acaba migrando por todas essas esferas, e assim, com uma visão sistêmica, e trazer, né, para que a gente possa trazer mesmo a discussão, né, para que e esclarecer a sociedade. É muito importante esse posicionamento. Nós vamos, se Deus quiser, conseguir incluir a justiça restaurativa dentro, as práticas restaurativas, como uma cultura, né, como uma cultura dentro do nosso plano do SINASE. Eu espero, sinceramente, que isso aconteça, né? E está nesse pé. Agora nós voltamos às discussões, eu acho que as discussões vão avançar e eu espero que até o final do ano a gente consiga finalizar o nosso plano. Na verdade, nós fomos convidados, sim, pela comissão, né? E já estivemos em uma reunião, né, Vanessa? O município, eu acho que está com esse olhar realmente. Sim. Já nos convidou e nós estamos participando, sim. Vai ser muito bom a contribuição que o programa poderá oferecer ao nosso município, né? E, de uma certa forma, também, nós fomos capacitados pelo CEMEAR, né, que é um trabalho parecido com o nosso, que é dentro do MP do Rio, né, que é dirigido pela Dimase, a Ana Dimase, né, nossa promotora querida, que tem nos oferecido tanto como parceira, e os trabalhos que Vanessa também já foi visitar em São Paulo, de um juiz chamado Marcelo Salmaço, que já implantou lá na cidade de Tatuí, eu acho. Nós também estamos com contato com Santos. Santos também está com uma cidade restaurativa, né? com a ampla aplicação da justiça restaurativa também nas escolas e em outras áreas também. Nós tivemos aqui uma experiência com a saúde, que a nossa Fabíola, né, secretária de Saúde, teve essa abertura e permitiu que nós pudéssemos fazer círculos restaurativos com os postos lá nas pontas do pessoal da saúde. Foi excelente o resultado. Né, Vanessa? Vanessa poderia falar um pouco para os nossos promotores sobre essa experiência de círculos restaurativos. Sim, tudo começou, a Elze conversou com a secretária, apresentou essa proposta, e ela conseguiu reunir os coordenadores, e acho que tem outros nomes, né, Elze? São os coordenadores dos departamentos. Isso, e aí nós fizemos os círculos com eles viveram essa experiência, entenderam como era o funcionamento, e a partir daí agendaram para que a gente fosse nos postos de saúde fazer com as equipes nos postos. E aí nós fomos com duas intenções. Nós fomos com a intenção de disseminar o trabalho, lógico, mas também de apresentar a justiça restaurativa para os funcionários. E os funcionários tendo a oportunidade, então, de apresentar isso para a comunidade. E interessante foi que muitas pessoas das comunidades buscaram o programa porque conheceram. Então, muito do trabalho do Petrópolis da Paz é exatamente isso, é disseminar para que possa reverberar, para que possa chegar nas pessoas essa forma de resolução de conflito, essa forma diferente de estar no mundo e de compreender que nós somos o tempo todo corresponsáveis de tudo que acontece. Então, foi uma experiência muito boa, e nós tivemos também que paralisar por conta da pandemia. A gente tinha uma agenda para o ano inteiro, porque os postos foram pedindo para a gente retornar para trabalhar situações outras nos postos, né? Mas a gente precisou paralisar por conta da pandemia. Mas estamos fazendo círculos virtuais para as escolas que nos convidam, a gente está fazendo círculos de diálogo e está sendo bem, bem rico para a gente e para as equipes que estão passando por essa experiência. Eu tenho aqui uma pergunta que eu já coloquei aqui, porque a gente já está caminhando para o final, tá bem? Doutora Odilon, não sei se a gente cortou a explicação do SINASE, doutor Vicente, se faltou alguma coisa, por favor. Mas eu vou, então, pegar aquela pergunta que eu trouxe e tirei da tela. A justiça restaurativa seria uma alternativa à justiça criminal tradicional? Uma alternativa. Quer falar? Começa aí, João.
Na verdade, a justiça restaurativa foi criada como uma alternativa à justiça criminal. Me corrija se eu estou errado, Vanessa, mas eu acho que foi na Nova Zelândia. Isso. Muito bem. Ela foi criada como nessa alternativa. E aqui em Petrópolis parece que existe já um projeto na vara criminal nesse sentido. Né? Os pequenos delitos não passam mais pelo judiciário. E aí se viu que isso ficar dentro da justiça criminal era muito pequeno, né? Porque isso pode ser aplicado em todas as áreas do direito e das relações humanas. Eu ouvindo você falar aí, Vanessa, lembrei o seguinte: as pessoas às vezes só querem ser ouvidas. Só isso. Só querem ser ouvidas. E quando elas são ouvidas, elas podem passar os problemas delas. Isso resolve. Às vezes, a gente, quando passa por uma situação difícil na vida da gente, que a gente olha que pessoas do lado tiveram a mesma situação, que você ouve relato que elas passaram pela mesma situação, aquilo te dá conforto. E a justiça restaurativa é mais ou menos isso, né? Para que o leigo entenda, né? Então, na verdade, a gente está trazendo uma coisa nova que precisa ser implantada em todas as áreas, né? E serve, sim, como alternativa à justiça criminal e muito boa, porque da mesma maneira que a gente falou aqui, que o adolescente tem que entender o porquê que ele está agindo errado, na verdade, o adulto também, né? É o mesmo patamar de entendimento. É verdade. Vou colocar mais uma pergunta aqui, obrigada pela resposta. Vou colocar mais uma pergunta que eu acho que dá para a gente contemplar também. É da Vanessa Sena. Os conselheiros tutelares estão se especializando nesta perspectiva de restaurar e mediar? Olha só, por enquanto ainda não, mas assim, nós inclusive já tínhamos até falado com a Elce, né? Nós queremos colocar o Conselho Tutelar, isso é uma ideia nossa, né? E realmente acabou que tem várias situações surgiram, nós ainda não fizemos, mas vamos agendar uma reunião dos conselheiros com o Petrópolis da Paz, para a gente poder capacitá-los nessa, eu acho que é uma capacitação importantíssima e imprescindível, né? Porque o conselheiro, assim, a noção das práticas de mediação, né, das intervenções, como intervir, muitas vezes eles estão ali numa situação limite, na hora, então o sujeito tem que ter, aquilo que a gente falou, né? Ganhar conhecimento, para que com conhecimento possa fazer uma intervenção mais segura nas situações. Então, por enquanto, não. Mas isso tudo também passa pela integração da rede. Nós precisamos conversar. Interessante. Eu acho muito interessante também quando a gente começa a puxar um assunto, outras visões vão surgindo. Então, quando a gente começou... Pode falar. Mas tem alguns conselheiros que já se aproximaram do Petrópolis da Paz por convite nosso, já fizeram alguns cursos junto conosco. Nós trouxemos o SEMEAR, como eu já falei anteriormente, e o que nós fizemos, Petrópolis da Paz, ele tentou convidar toda a rede para que, pelo menos, a rede tivesse um entendimento melhor do que seria a justiça restaurativa. Nós chamamos o Conselho, o CMDCA, o AS, COMED, chamamos o Conselho Tutelar, nós chamamos a Estela, representando o SEJUSC, os dois... A educação, a inspeção, né? A UCP. Exatamente. As universidades, né? Exatamente. Nós fizemos um grupo grande e aproveitamos gratuitamente essa intervenção de capacitar como facilitadores que o SEMEAR, né, do MP Rio de Janeiro, nos ofereceu. Então, eles têm já uma noção, não foram todos os conselheiros, mas alguns já participaram conosco dessa empreitada, né, de divulgação. Mas eu acho assim, importante a conscientização, porque... Logicamente, o profissional do lado vai ver o outro agindo, tendo mais ferramentas e capacidade de lidar com as situações. Isso é natural, né? Exatamente. Isso realmente é um trabalho que... E outra coisa, né? A gente precisa quebrar certos paradigmas, não é? Porque
As pessoas, a mudança, todo mundo é muito refratário, o ser humano é muito refratário, né? Uma visão diferente, uma visão nova. Então, isso é um trabalho que realmente requer tempo e insistência, né? Persistência. E Mas eu acho que vai frutificar. Chegou para ficar, não é uma coisa que será fantástico se a sociedade absorver, ela vai ser, claro que ela vai sentir a melhora, né? Tanto nas escolas, quanto nas nossas vidas, quanto nas famílias, porque quando a criança, né, nós falamos nisso no outro dia, a criança, ela ouve, o adolescente, ele ouve, ou tem experiências dentro da escola, ele leva isso para dentro das suas casas. Né? E nós tivemos uma experiência mais ou menos disso, né, Vanessa? De um garoto que não tinha paciência com o irmão e tal, e brigava muito, e depois das ferramentas da mediação escolar, né, para que se colocasse no lugar do outro, ouvisse, né, com ouvidos de ouvir, né, ele, então, mudou o comportamento dentro da sua casa, não foi, Vanessa? Os relatos são bem interessantes porque eles realmente trazem isso, né? Como eles conseguiram fazer algo em casa e foi interessante, né? Então, eles contam muita experiência no núcleo familiar, quando eles voltam com a prática. E aí, acontecem mais coisas em casa do que na escola, propriamente. Não sei se porque eles estão naquele convívio e, enfim, todos muito acostumados. E aí, eles tentam colocar isso em prática e dá certo, e eles voltam felizes contando como foi a experiência. E é bem bacana viver junto com eles essa experiência, porque a gente vai para a sala de aula, a gente fala com o professor, a gente está com o diretor, então a gente consegue conhecer todo esse caminhar desse projeto no dia a dia. A gente está caminhando também, sem te cortar, eu acho um ponto importante que é o seguinte, o ambiente saudável, quem experimenta um ambiente de violência e passa dali a experimentar um ambiente de paz, saudável mesmo, salutar, percebe quanto evolui a vida, né? Como fica mais fácil, você dá passo só para frente, você não dá um para frente, 3 para trás, né? Então, o que acontece no ambiente de violência, permeado pela violência, pelos ataques, etc. E por aí vai. Pelo consumo e etc., né? Que a gente sabe que acabam desembocando no querer, né? Nos desejos e conduzir esses desejos, né? Nem todos os desejos poderão ser satisfeitos imediatamente, né? Então, saber dosar os meus desejos, porque desejo é uma coisa interessante, né? Você satisfaz um desejo agora e em menos de 1 minuto você fica outro, né? Então, dosar essa condição, o que eu quero realmente para mim, consistente, né? Para eu criar um futuro melhor para mim. Isso tudo é só na conversa, no ouvir, né? No demonstrar atenção e olhar nos olhos, né? Como nós falamos, né, Vanessa? Olha... Exatamente. Elze, nós estamos caminhando para o final. A gente tem aqui uma pergunta da Rosina. Rosina, a gente salva sempre esses encontros e colocamos o link no YouTube do Petrópolis da Paz. Então, se vocês puderem fazer uma visita lá, nós temos todas as palestras que estão acontecendo ao longo dessa jornada, que começou no início do mês. Em setembro, nós temos a Semana da Mediação, com mais participantes super importantes, referência na área, que falarão para a gente, e em outubro a gente retorna, a nossa agenda já está organizada para continuarmos esses encontros virtuais. Então, fica o convite para vocês continuarem acompanhando e construindo com a gente esses momentos, porque, infelizmente, a gente não consegue estar em círculo numa sala, mas que esses encontros possam nos proporcionar exatamente isso, com a participação de vocês, com as perguntas de vocês. A gente agradece desde já a cada um que nos acompanhou até aqui. Então, eu agradeço ao doutor Vicente, doutor Odilon, pela grande oportunidade de aprender com vocês, de continuar escrevendo essa história. A gente tem que honrar a todos que passaram por aqui e fizeram um pouco. Acho que não tem certo nem errado, cada um faz o que pode. E o Petrópolis da Paz está aí, né, Elze, para fazer
com que essa política pública fique, para que a gente possa cada vez mais nos humanizarmos e humanizarmos aqueles que estão próximos de nós, até porque, como a Kay Prentice diz, todos nós estamos interconectados, o que afeta um afeta todos. Então, meu muito obrigada, passo a palavra para a Elza e, em seguida, para os promotores. Eu estou felicíssima porque a aula de Justiça Restaurativa veio da promotoria de Petrópolis. Olha que coisa boa, né? Foi excelente as citações das leis, né? Dos marcos legais, do SINASE, do CIMASE, futuro CIMASE. Nós queremos participar, estamos aqui para colaborar. E eu gostaria também de firmar nossa parceria em relação à casa. Nós estamos voltando com um certo horário, mas nós estamos disponíveis já para atendê-los à medida que aparecer um adolescente que precise do cuidado da justiça restaurativa, nós já estamos abertos para atendê-los. Parceiro, muito obrigado, doutor Vicente, doutor Odilon. Foi um prazer muito grande ouvi-los e saber que a justiça restaurativa está muito bem entendida pela promotoria de Petrópolis. Muito obrigada. Posso se despedir. Bom, foi eu primeiro? Pode ir, vai lá, meu amigo. Então, é um prazer enorme ter sido convidado para esse bate-papo, né? Um bate-papo muito descontraído, muito interessante. Eu só queria deixar uma palavra final, que em 1874, quer dizer, menos de 150 anos atrás, que são 2 gerações, né? Uma assistente social chamada Eta Wheeler se deparou com o caso de uma criança chamada Mary Ellie Wilson, de 9 anos, que ela apanhava, ela era queimada, ela era mantida em cárcere privado pelos pais. E a ETA procurou ajuda na polícia, procurou ajuda na igreja, procurou ajuda no judiciário, e ninguém podia fazer nada, porque naquela época não existia lei de proteção à criança e adolescente. E aí ela acabou tendo que procurar o senhor Henry Berg, que era presidente da Sociedade Americana para a Prevenção e Crueldade a Animais. Ela teve que usar a lei de proteção a animais para proteger essa criança. Então, a palavra final que eu queria deixar é essa aí: se a gente não evoluir, a gente volta lá para Eta Wheeler, né? Volta lá para Mary Ellie Wilson. A gente precisa evoluir. E a justiça restaurativa é uma evolução. Eu quero dar os parabéns a vocês duas e a equipe de vocês, porque vocês trouxeram para Petrópolis algo que é fantástico e deixaram, como disse o Vicente, um legado. Tá? Muito obrigado pelo convite. Vicente, estamos sempre juntos aí. Valeu, meu amigo. Bom, Elcio, meu amigo Odilon, prazer poder estar contigo mais uma vez, né, meu irmão? A gente já mais uma vez juntos. Vanessa, muito obrigado pelo convite. Elcio, você é uma pessoa muito especial, a gente gosta muito de você e te respeita muito como profissional, aliás, todos, né? Mas, além disso, tem essa questão que nós não podemos, fazendo essas colocações, eu queria deixar aqui a mensagem de que nós precisamos humanizar. As relações, elas têm que ser mais relevantes. Nós temos que levar mais em consideração, não é, as relações, desenvolver empatia. Acho que isso tudo, não é, que é preconizado pela justiça restaurativa é a forma que nós temos de criar uma sociedade mais justa e mais fraterna. Né? Então, parabenizar pelo trabalho. Eu acho que a legislação municipal que fixa como política pública contínua todo esse projeto que você implementou aqui em Petrópolis é efetivamente resultado do seu trabalho, da sua equipe e de pessoas que circundam, como a Vanessa, por exemplo, que, né, dispensa comentários. Então, muito obrigado pelo convite. Obrigado também por ter me dado a possibilidade de dividir o espaço com o meu amigo, né, com o Odilon, e dizer que nós estamos e vamos firmar uma parceria mais estreita, vamos para que o Petrópolis para a Paz possa se desenvolver de maneira mais efetiva. Tá? Uma boa noite aí para todos. Vanessa, seu microfone.
Desculpa. Vanessa, Obrigada a todos. Acho que agora eu liberei o microfone. Obrigada mais uma vez e agradecer à Rede Municipal de Ensino de Petrópolis, que eu vi muitas colegas aqui participando conosco. Muito obrigada por vocês estarem juntos, são super parceiras. E até sexta-feira, 15 horas. Temos outro encontro sobre justiça restaurativa. Muito obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite aí.